Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa última aula de Direito Empresarial. Hoje nós estamos continuando, a falar sobre as espécies de sociedade empresarial, as espécies de sociedade empresária, e a gente vai comentar hoje sobre as duas que são as mais comuns das sociedades empresariais que a gente vê no nosso dia a dia, que é a LTDA e a SA. Eu deixei essas duas por último, porque você precisa primeiro entender, a gente precisou passar por um caminho de compreender os tipos de constituição da sociedade empresária, para depois entender as espécies de sociedade empresária. Porque se você não entender essa diferença entre esses conceitos, volta e assiste às aulas 3, às aulas 4 de novo, porque hoje eu vou falar para você, por exemplo, sobre a sociedade anônima, mas eu vou te falar que a sociedade anônima possui cotas, de ações ali, cujos empresários, cujos acionistas possuem uma responsabilidade limitada. Aí você vai falar, ué, mas é uma SA ou é uma limitada? É uma SA com características de uma empresa constituída com responsabilidade limitada, tá? Então, assim, existe essa diferenciação. A primeira coisa que a gente precisa entender é, como tipo, a sociedade de responsabilidade limitada é aquela sociedade, qualquer espécie que ela seja, que possua no seu interior, na sua constituição, no seu estatuto ou no seu contrato social, a responsabilidade limitada dos sócios no seu patrimônio investido, tá? Então, essa é uma grande diferenciação que a gente faz. E aí, já falando, por exemplo, da LTDA, que é o tipo de sociedade, que é a espécie de sociedade que a gente vai trabalhar no começo da aula de hoje, a gente já tem que saber que, bom, é a forma mais comum, tá? De organização das sociedades empresárias no Brasil, uma vez que ela é muito atrativa, ela é boa para os empresários em si, pessoas físicas, porque ela está bem regulada, ela está lá disposta nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil de 2002, e essa empresa, a empresa de responsabilidade limitada, a LTDA, ela busca equilibrar a proteção dos sócios com a gestão da empresa, tá? Então, assim, há uma flexibilização da gestão da empresa para que os sócios, eles respondam apenas com aquilo que contribuem, Então, os sócios, eles podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, lembra aquela sociedade em nome coletivo, que só pode ser pessoa física? A sociedade limitada, ela pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, sem problema, fazendo parte, do quadro societário. Mas a principal característica dessa empresa de responsabilidade limitada é, lógico, a responsabilização dos sócios. Os sócios, por sua vez, só podem responder com os seus bens pessoais, com seu patrimônio próprio, até um limite da sua participação, na sua integralização da sociedade. O que significa isso? Digamos que eu faço uma sociedade com mais 2 amigos, e aí eu tenho 50% das ações da empresa, eu tenho 50% da empresa, e os meus colegas dividem os outros 50%, 25% para cada. Isso significa que se a gente montar uma empresa, presta atenção, a gente está dividindo uma empresa, dividindo por ações, por exemplo, mas a responsabilização nossa, ela vai ser de acordo com a nossa integralização. Por isso, a nossa empresa vai ser chamada limitada, porque eu vou responder com 50% dos valores que eu precisar para, por exemplo, quitar uma dívida da empresa. Então, digamos que a gente contrair uma dívida de 2 milhões, eu sou responsável por 1 milhão. Assim como cada um dos meus amigos que são sócios são responsáveis por 500 mil, tá? Porque é de acordo com a sua participação na empresa, tá? Isso é muito importante. A administração de uma sociedade limitada pode ser feita por sócios ou por não sócios, tá? Isso vai de acordo com o contrato social. Normalmente, sociedades de responsabilidade limitada são feitas por contrato social, tá?
E essa escolha pode ser feita aí dentro do contrato social de forma a facilitar a gestão da empresa como for melhor, né? Isso não é determinado dessa forma. O nome dessa sociedade tem que incluir obrigatoriamente no final o nome limitada ou a sigla LTDA, que é o que a gente conhece por aí, né? E assim, a ideia é que a razão social contenha pelo menos a inicial, pelo menos, né, que seja a inicial dos sócios da empresa, e tem que ter ali também, pode ter algum componente pluralizador, ou palavra difícil, vai compor ali também, vai ter também o LTDA, tá? Já na denominação, ela precisa ter a atividade, precisa fazer referência à atividade exercida pela empresa, tá? Então, tem alguns detalhes aí que a legislação determina que seja feito, que seja tocado ali, que seja pelo menos cumpridos alguns requisitos no nome social da responsabilidade da empresa de responsabilidade limitada, tá? Bom, mas como eu falei, a empresa de responsabilidade limitada é uma espécie, assim como a sociedade anônima, né? A sociedade anônima também é a SA, é uma das empresas que a gente vê muito por aí, e a SA ela pode ainda ser subdividida, né? Em a sociedade anônima aberta ou sociedade anônima fechada. O que é uma sociedade anônima? Basicamente, a sociedade anônima é uma pessoa jurídica de direito privado, cujo capital social é dividido em ações, tá? E aí, quando eu digo que o capital social, a sociedade anônima é aberta, é porque ela comercializa as suas ações no mercado de valores mobiliários, que é no mercado de ações, tá? Quando eu digo que a empresa é fechada, é porque ela faz sim a integralização do capital social por ações, mas essas ações elas são negociadas internamente. Elas são negociadas para quem a empresa quer negociar, né? Negociada em quem oferece um valor, enfim, você tem que fazer uma proposta para a empresa tem que aceitar e tudo mais. Já a empresa de mercado aberto é aquela que você vai no aplicativo ali da corretora e você consegue comprar uma ação da empresa no mercado de valores mobiliários, no mercado aberto, tá? Bom, qual é a ideia, né? A sociedade anônima, ela tem uma lei específica, que é a 6404, né? Que ela é de 76, é uma lei já um pouco mais antiga, porque a sociedade anônima é mais antiga, mas ela visa, assim, basicamente regular essa ideia do funcionamento da empresa e da sua aplicação das ações no mercado financeiro, tá? Bom, qualquer pessoa pode adquirir uma ação no mercado financeiro de uma empresa que seja aberta, né? E, consequentemente, se tornar um sócio da empresa. Mas qual é a principal característica da sociedade anônima? É a diferenciação entre a administração da empresa e a integralização das cotas sociais, tá? Então, a empresa sociedade anônima, uma sociedade anônima, ela vai ter os acionistas que são controladores, tá? E os acionistas são apenas integralizadores, que são aqueles que entram com valores, tá? Isso é muito parecido, como a gente conversou na aula passada, com a sociedade comandita por ações, né? E com a sociedade comandita simples também. Ela vai ter alguns tipos de classificação em comum, mas a espécie da sociedade aqui que a gente está falando agora é a sociedade anônima, tá? Dentro da sociedade anônima, então, a gente vai ter a Assembleia Geral, né? Que vai ser o lugar onde os acionistas todos se reúnem para decidir alguma coisa, tomar uma decisão importante sobre o rumo da empresa, tá? Claro que essa Assembleia Geral, ela vai ser comandada, né?
pelo conselho de administração e pela diretoria da empresa, mas, por exemplo, quando você compra uma ação de determinada empresa no mercado imobiliário, e essa empresa vai fazer uma assembleia geral, ela precisa te mandar lá o convite para você participar dessa assembleia. Você vai ter direito a voz e voto? Provavelmente não, mas você tem que ser chamado, tá? Você tem que ser chamado para participar dessa assembleia, porque é a assembleia geral, tem o nome de geral, que é justamente por isso. Aqueles acionistas que não participarem da assembleia geral, subentende-se que eles não querem saber da administração da empresa, eles querem só integralizar e receber os lucros pela integralização do capital, tá? Então, essa parte aí tem diferença, né, entre a parte da empresa que faz a administração e a parte da empresa que apenas atua como investidor, tá? Temos também, dentro ainda da sociedade anônima, o conselho fiscal, que é o conselho que vai fazer toda a fiscalização da ideia de tributos e atos administrativos, toda essa parte que é necessária para o funcionamento da empresa. Tá? E essa estrutura da sociedade anônima, que é organizada por lei, ela visa garantir essa transparência e essa proteção dos direitos dos acionistas dentro dessa empresa, tá? Bom, para a gente terminar, a denominação da sociedade anônima, né, tem como obrigação ter o termo sociedade anônima ou a sigla SA no seu finalzinho ali, tá? Ela tem de indicar o objeto dessa sociedade, tá? Pode incluir tanto a ideia do companhia, do CIA, quanto a sociedade anônima SA, tá? No seu nome, na sua denominação ali. Pode ter o nome dos acionistas, pode ter o nome de um fundador, pode ter, né, tem uma série de possibilidades aí, poder ter um bocado de poder, né? Ok. Como objeto social, né, o objeto social dessa empresa, ele tem que estar definido no estatuto, então a gente tem que ter um objeto social, a empresa existe para fazer o quê? Ela tem que estar definida no contrato social, tá? Ou no estatuto. Tem de ser relacionado ali à atividade econômica, o fim lucrativo da empresa, né? E tem um detalhe importante, a SA não pode abranger finalidades filantrópicas, tá? Então, não se podem criar empresas SAs com intuitos filantrópicos, tá? É importante fazer essa diferenciação aí. Bom, por fim, para a gente acabar essa ideia aqui da sociedade anônima, as sociedades anônimas de mercado aberto precisam ser reguladas pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, tá? Bom, era isso sobre as espécies de sociedades empresariais. Bom, tudo que você precisava saber ali do básico de direito empresarial está disponível para você a partir de agora. Faça as atividades que estão na plataforma. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco pela teoria. Estamos disponíveis para te ajudar. Eu agradeço pela sua presença, pela sua companhia e até a próxima matéria que a gente se encontrar por aí. Tchau, tchau!